Queridos irmãos, tudo bem com vocês? Cleber com mais um vídeo novo no canal. Estamos juntos aí, meus irmãos, mais uma vez, com a mensagem da palavra de Deus. Estamos juntos aí. Queridos, eu quero ler com você um versículo da palavra de Deus. Eu quero fazer, na verdade, um comentário sobre esse versículo, que é o versículo, no capítulo 14 do livro de Jó, de 7 a 9. Vai falar exatamente sobre a árvore. Eu gostaria de chamar muito a sua atenção no que essa palavra vai falar conosco neste dia, o que Jó, o próprio Jó, está nos falando. O ensinamento desse capítulo de número 14 do livro de Jó. Esses dois versículos, que é o 7, o 8 e o 9, na verdade. O que eles vão falar conosco? Tem uma mensagem inspiradora para o seu livro espiritual hoje. Como está a sua vida? A sua vida está bem regada? Você está satisfeito, feliz? Eu sei que você está. Mas o Espírito Santo está falando com você? Não precisa ser o Espírito Santo que está falando, não. Porque você tem unção de Deus na sua vida, e você é um servo de Deus. E se você é um servo de Deus, escute isso. Você está feliz. Por que, Cleber, você está falando isso? Eu estou falando porque a sua salvação, ela está garantida em Cristo Jesus. Está garantida. E isso aí é o motivo da sua alegria, porque você está vivendo também uma pessoa alegre com Jesus. Você sabe. Você sabe que nós vamos morar no céu juntos? Querido, porque o céu é para nós. Se você vai, eu também vou. Sendo melhor do que eu sou melhor do que você. Vamos morar no céu, nós dois, e vamos lá exaltar, glorificar a Deus, cantar em louvor ao Senhor, e vamos fazer uma festa naquele céu, juntos, em nome de Jesus. Olha só, no livro de Jó, irmão, no capítulo 14, do versículo 7 a 9, esse livro nos traz assim uma alegria. Porque olha só o que ele disse. Ele fala sobre a esperança. Ele fala sobre o renovo e a restauração. Ele fala, irmãos, olha só, usando sobre a analogia da água, da árvore. A analogia da árvore cortada, que volta a brotar e florescer. Veja bem, ele fala, no capítulo 14 do livro de Jó, ele fala, irmãos, assim, sobre a esperança, o renovo e a restauração, usando a analogia de uma árvore cortada que volta a brotar e florescer. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Quantas das vezes você que é um justo, você que é um fiel servo do Senhor, quantas das vezes, meus irmãos, a esperança parece que ela se acaba, não é? Tem momentos que parece que as coisas não vão acontecer, por mais que nós estamos fiel na presença do Senhor, por mais que nós estamos orando, nós estamos indo na casa do Senhor, estamos compartilhando, convivendo com os nossos líderes dentro das nossas igrejas, com os nossos pastores, com os nossos sacerdotes, com os nossos irmãos mais próximos também. Mas parece que as coisas não vão melhorar, e não consegue melhorar, por mais que você busque a presença de Deus, as coisas não saem do lugar. E você mexe para lá, você mexe para cá, você sai da sua casa, sai para o seu trabalho, você troca de trabalho, você vai para a cidade mais próxima, você sai do país, e as coisas continuam do mesmo jeito. Meus irmãos,
Mas essa mensagem que Jó nos passa neste dia, Jó estava vivendo uma situação talvez muito parecida com a sua. Porque outrora antes, Jó era uma pessoa rica, uma família maravilhosa, cheio de empregados. Era o mais, na verdade, era o mais rico daquela época da face da terra, era Jó. E como é que ele cai nessa decadência e nos traz essa palavra hoje? Por que ele diz assim, ó? Ele fala sobre a esperança, o renovo e a restauração, usando a analogia de uma árvore cortada que volta a florescer. Ele era essa árvore antes de ser cortada, antes. Todas essas coisas. Jó tinha filhos, irmão. Jó tinha 10 filhos. E esses filhos eram cada um, imagina, cada um mais bonito que o outro, cada um mais feliz do que o outro. Ele tinha irmãos, tinha homens e mulheres, filhos e filhas. E era só uma alegria constante na vida de Jó, na vida da família de Jó, era uma alegria constante, queridos. E agora as coisas, tem uma mudança na vida de Jó, e aí ele fala que essa árvore, irmãos, que ela é cortada, porque o que aconteceu foi isso mesmo, aquela alegria e aquela riqueza da vida de Jó acabou de um minuto para o outro. Aí eu falo com você, você não consegue entender como que as coisas mudam de um minuto para o outro na sua vida. O que aconteceu? Na verdade, você nunca quis aqui, pelo contrário, você lutou para que essa árvore continuasse florescendo cada vez mais. Você lutou. Mas você, mesmo sendo um servo de Deus, mesmo sendo aquele que está na presença de Deus, mas aí, esse mesmo que está lá em cima, que é o Pai Celestial, ele olha para você e fala assim: olha, eu sei as suas aflições, eu sei o que você tem passado, mas ele fala: eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta, ninguém pode fechar. Ele que fala. Ele disse assim: a porta está aberta, ninguém pode fechar. Mas você ainda não passou, e pelo amor de Deus, escute isso. Você ainda não passou por essa porta. Enquanto você não passar por essa porta, aí ele fala: você vai ter aflição. Você consegue entender a palavra de Deus? Você consegue entender? Enquanto você não passar pela porta, as aflições, elas vão existir. É como uma onda. É desse jeito que funciona. Até você chegar no nível de passar pela porta. Esse texto que está acontecendo na sua vida hoje é uma preparação. Meus irmãos, por mais que você tenha certeza 100% da sua salvação, por mais que eu tenha certeza 100%, Ele está nos preparando a cada momento. Porque Ele falou que essa fidelidade, é o que nós estamos falando aqui, ela tem que ir até o fim, até chegar na porta. A hora que você chegar na porta e você passar pela porta, aí terminou. Mas eu te digo, você não chegou ainda na porta. Estamos muito próximo da porta. O que mais me chama a atenção, você sabe o que acontece? Que quanto mais... Meu irmão, deixa eu falar uma coisa com você aqui.
O que o Espírito Santo manda te dizer aqui? Meu Deus. Você sabe por que essa aflição que está te incomodando tanto? É porque você está muito próximo da porta. Você sabia que o inimigo, esse mesmo inimigo que esteve lá na vida de Jó, ele aparece no momento que Jó estava no melhor momento da sua vida, nos melhores momentos da sua vida. Ele não estava se preocupando com a vida de Jó, não estava se preocupando. Agora eu chamo a sua atenção nesta hora. Você sabia que Deus pode fazer com você ou comigo o mesmo que fez com Jó? Sabia? Porque quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais o inimigo vai nos atacar. Foi quando ele disse, Deus disse para Satanás: você conhece o meu servo Jó, reto, sincero, temente a Deus, que desvia do mal. Você conhece o Clébio, reto, sincero, temente a Deus, divino. Você conhece o José, o Joaquim? Você, meu ouvinte, você que está frente a frente comigo, esse Deus pode falar com o inimigo, se ele te conhece. Aí esse inimigo vai falar a mesma coisa de você. Esse inimigo vai falar com Deus a mesma coisa que ele falou com Jó. É claro, aquele pessoal ali que ouve aquele canal lá do presbítero Clébio são fiéis, temente a Deus, que desvia do mal. É igual a ele mesmo. Irmãos, eu estou falando com pessoas sérias, que está afim de ir para o céu e que não abre mão. Eu sei que você não abre mão da salvação, é por isso que eu estou falando com você. Eu estou falando de coração, porque eu sei que o seu alvo é o céu, você não vai abrir mão disso, não vai abrir mão. Não vai abrir mão. E ele continua dizendo assim, mas que essa mensagem, a mensagem principal, é que mesmo quando as coisas aparecem acabadas, e a vida marcada por perdas e provações, ainda existe a possibilidade de restauração. O que eu aprendo com isso? Essa possibilidade, eu quero abrir a sua cabeça. Quer dizer, eu estou abrindo a minha cabeça aqui e também me esforçar para transmitir para você em nome de Jesus. Escuta só. Essa possibilidade, irmãos, é que se o Senhor quiser, se o Senhor quiser abrir as portas, se Ele quiser, irmãos, nós não mandamos nada, nós só pedimos. Então nós dependemos de quem? Dele. Nós dependemos dele. Olha para cima, olha para cima, eu dependo de ti, papai, eu estou nas suas mãos, pode falar, porque você é assim com ele, eu sei, você é assim com ele, eu também sou. Ele é o maior amigo que eu tenho, é o meu Senhor, é o meu protetor, é o meu guia. Eu tenho que buscar nele, e com o coração aberto, numa amizade assim, com ele. Então Jó esclarece para nós, irmão, nesse momento, que ainda existe essa possibilidade de restauração.
Por mais que as coisas sejam difíceis para você, igual estava com Jó. Existe essa possibilidade, porque antes dessa situação aqui, Jó andava com Deus, fazia tudo para Deus. Então, se você é esse homem que está na presença do Senhor, já tem lutado para estar na presença do Senhor, existe essa possibilidade hoje, em nome de Jesus, dele quebrar essas barreiras, tirar esses empecilhos da sua vida, e você, em nome de Jesus, receber a vitória. Essa vitória que foi preparada para você desde que Ele te fez. Antes de você nascer, na verdade, Ele já tinha preparado esse projeto para você. Portanto, não preocupe não. Ele diz mais ainda: desde que se mantenha a fé e conecte com as águas. Que as águas espirituais, que representam o Espírito Santo, palavra de Deus. Tem muitas pessoas que Deus não fala com ele. Ele fala com Deus. Ele fala com Deus e fala assim: mas parece que Deus não me ouve. Pessoas quebrando cabeças por aí e falam: Deus não me ouve. Você não lê a Bíblia. O que você aprende lá com o seu sacerdote? Quando você fala: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou o seu filho, eu preciso de ti. Aí ele vai e fala assim: olha, quando você abre a Bíblia, olha ele falando com você. Quando você lê a Bíblia, ele fala com você. Ele fala com você através da Bíblia. Então, se você não lê a Bíblia, como é que Deus vai falar com você? Seja sincero. A sua Bíblia está aí, toda cheia, está lá aberto o Salmo 91. Está lá, por algum motivo eu não sei, mas está. O que vai adiantar? Vai adiantar parabéns para as poeiras, né? E para as teias de aranha, que vai ter lugar para pousar. E você? O seu coração? Você orou, você rezou, como você quis fazer. Por que você continua desse jeito? Porque você não lê a Bíblia. E quando você lê como se ela estivesse lá no seu mezanine, ou na sua estante, como você quer dizer, aberto o Salmo 91. Para com isso. Seja adulto. Ah, mas eu sou servo de Deus. Você não é não, mano. O verdadeiro servo de Deus não deixa a Bíblia aberta lá de qualquer maneira, não. Porque sabe que aquilo ali e um jornal é a mesma coisa. Se você ler a Bíblia Sagrada como você estiver lendo um jornal, é a mesma coisa. A Bíblia é diferente. Por isso é o livro mais vendido do mundo, é o livro mais lido do mundo, porque ele tem a unção do Espírito Santo, que está em você, que você lendo vai transferir para você. Essa unção que faz essa conexão entre você e a palavra de Deus, porque você falou com ele. Ele usou a palavra que está escrita para falar com você. E essa conexão tem que funcionar, meu irmão. Mas se você não ler a Bíblia, o que vai adiantar? Pense nisso. Pense nisso. Aí ele disse: é como as águas espirituais, que o Espírito Santo é a palavra de Deus. É isso aqui que ele falou. É a palavra de Deus. E ele continua dizendo que esse versículo compara a vida humana a uma árvore que, mesmo quando cortada, tem a esperança de se renovar. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa com você aqui. Sou criado da roça, você já viu pela minha maneira de falar? Nem lê direito, eu sei. Eu estou sendo sincero. Você não sabe nem ler, você pula ponto, você pula vírgula, pula tudo, rapaz. É claro, eu fui criado na roça, rapaz. Criado no meio do mato. Se você me falar de enxada, de enxadão, de cavadeira, de tudo que você pensa aí, eu conheço. Mas vai falar de caneta, vai falar de sei de quê, um montão de computador por aqui, telefone, eu entendo, é mais ou menos isso aí. Mas
para Deus, você não precisa ter estudo não, irmãos. Se você tiver o Espírito Santo, ele te abre a sua mente. Eu falo pela minha mãe. A minha mãe não tinha estudo, nunca foi na escola. Ela lia a Bíblia Sagrada, estava toda marcadinha. Mas como é que você lê, mãe? Eu só sei, irmão, que lá na igreja dava uma oportunidade para ela, ela levantava, ia lá no púlpito, abria sua Bíblia e lia. É claro que tinha alguma dificuldade, mas o que ela lia, o Espírito Santo passava para ela. Seja um servo de Deus, seja uma pessoa que realmente tenha compromisso com a palavra de Deus, porque mesmo que as raízes da árvore envelheçam e o tronco morra no pó, ao sentir o cheiro das águas, ele pode brotar e dar novos ramos como se fosse nova. É esse Espírito Santo. O que nós aprendemos, querido? Porque esse Espírito Santo, se você não estiver cativando ele, ou cultivando ele, ou colocando, enchendo ele ali para que se renove, não vai renovar não. De que adianta? Ele está lutando por você. A Bíblia diz que ele chora por você. Mas na hora de beber a sua cachaça, você bebe. Na hora de mexer com a mulher dos outros, você mexe. Na hora de prostituição, você prostitui. Na hora de fumar sua droga, você fuma. Você faz tudo que é errado e depois está lá na igreja. Mas da igreja dos crentes. Não estou falando se é de crente, se é de católico, se é de budista. Eu só estou falando uma realidade que a Bíblia manda te falar. Receba em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tenha uma mudança de vida hoje, para que você seja renovado, como foi a vida de Jó, que vinha estar dentro de você, porque essa água traz vida, ela restaura aquilo que estava morto, ela traz a vida. Para que a restauração aconteça, escuta só, você precisa ter suas raízes fincadas em Cristo Jesus, sendo nutrida pelo Espírito Santo, que é a fonte da esperança e do renovo, mesmo em meio de dificuldades e desafios. E ela continua dizendo assim, a pregação, essa palavra que vocês estão ouvindo hoje, encoraja a fé de que Deus pode transformar o luto em alegria, a derrota em vitória, e que os tempos de bênção e florescimento são possíveis através da sua fé. Se Ele quiser, vai te restaurar. Vai depender de mim, vai depender de você. O que eu posso fazer? Incluir você nas minhas orações. E que você faça o mesmo na minha vida, orando uns pelos outros, para que essa árvore floresça, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, se for da vontade de Deus. Um abraço.